Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Como eu falei antes, eu gosto muito, o grupo de vocês entusiasma muito, mas enquanto vocês me convidavam, minha mulher fazia não, não, você já tem coisa demais, né? E, Sim. né, quem manda quem pode, obedece que tem juízo, tem um ditado assim, né? E eu vou ter que dormir com ela, não com vocês. Então, isso já responde. Mas, e gosto muito do Alberto. O Alberto é uma pessoa que, além de ser um bom amigo, ele é um ótimo amigo e é um exemplo de vida, é um exemplo de cidadão. Assim, eu participei com ele na Câmara Argentina, depois criei uma amizade pessoal e quando ele falou, eu falei, qualquer coisa que o Alberto pedir para mim, a resposta é sim, sempre. Tudo começou com um artigo que eu publiquei no Valor Econômico na sexta-feira passada. Ele falou: você pode apresentar? Eu falei: lógico que sim, né? E depois o artigo teve muito boa repercussão. Acabei fazendo um outro artigo para o Correio Brasiliense e a Folha também, quer dizer, uma matéria, uma solução para esse impasse que está acontecendo. Então, que é o impasse que você tem? Quer dizer, que o governo tem que gastar mais para dar uma renda mínima e não tem dinheiro. Então, como solucionar isso? E foi o que apresentei no artigo. Então, eu vou falar primeiro um pouquinho sobre esse problema fiscal, depois falar um pouco sobre a questão da renda mínima e depois falar da solução que eu proponho. Então, o teto dos gastos é uma regra que foi uma emenda constitucional em 2016, que falou que os gastos de um ano tinham que ser menores ou iguais aos gastos do ano anterior, corrigidos pelo IPCA até junho do ano. O objetivo da medida é melhorar a dinâmica da dívida PIB. A dívida estava crescendo muito rapidamente e aí isso ajudaria. E é uma emenda constitucional que tem uma série de consequências, que é o que está sendo debatido agora, né? O que aconteceu? Quando eles fizeram a PEC do teto dos gastos, a inflação estava em 8,8 e estava caindo. Então, quem fez a PEC aumentou os gastos, porque a inflação caindo, em termos reais, ganhou 5 pontos percentuais de gastos ou de disponibilidade de gastos. E agora você está no limite, com a pandemia, tudo, você está no limite que você pode gastar. Isso daqui é a relação dívida-PIB brasileira. A dívida PIB estava em 52% quando a Dilma assumiu, a Dilma entregou com 67%, aí depois entrou Temer e entregou com 76%, quer dizer, apesar do discurso de gastos ser contra o PT, o governo Temer acelerou mais os gastos do que o PT. Aí entrou o Bolsonaro Guedes, conseguiu estabilizar a dívida em 76% do PIB. E aí, com a pandemia, já está em 89% e você tem projeções. Em números redondos, em 32 meses, a dívida PIB aumentou 15% com a Dilma, com o governo Temer, e na metade do prazo aumentou quase 10%, e agora, apenas nesse ano, aumentou 12%. Então, é uma dinâmica perigosa, né? O que faz a dívida PIB aumentar? O déficit, os juros vezes total da dívida e menos o PIB. Quer dizer, quando o PIB cresce, a relação dívida-PIB cai. Quer dizer, o PIB é o denominador e a dívida é o numerador. Quanto mais renda, menos dívida PIB. O que é a armadilha da dívida? E isso é o que está em discussão agora. Aqui eu coloquei taxa de juros e tempo. Você tem uma dívida, você vai administrando a dívida. Você está na fase 1. Na fase 1, tua renda disponível, você paga teus juros, amortiza a dívida, e aí você tem espaço para renegociar a longo prazo. Quando você vai na fase 2, o que acontece?
você começa só a ter o suficiente para rolar a dívida. Não tem espaço para nada. Você fica com uma corda no pescoço. Não sai para frente e não vai para trás. E na fase 3 é quando não dá mais, que você não tem nem capacidade de rolar a dívida, né? O que acontece quando você tem um choque como você teve agora? A dinâmica fica pior. Você vai ter mais juros, você vai ter mais déficit e você tem menos crescimento. Então, a prescrição, nesse caso, sai disso. Se for para uma empresa, vende ativos ou fecha a empresa. Mas se for para um país, você entra e você já perdeu toda uma década, por exemplo, nos anos 80. Quando começa a entrar mais água do que sair, o barco afunda. É isso que acontece. Tem um exemplo histórico que foi na década de 80. Na década de 80, você entrou um novo presidente em 85 com a dívida a 38% do PIB. 4 anos depois, ele entregou a dívida com 103% do PIB. O que acontece? Eu mesmo, em apresentações antes da sumida do Collor, eu falei, eles vão dar calote, eles não têm como pagar, não tem. Aí veio o plano Collor. Todo mundo vê o Collor como vilão, eu não nem defendo, nem ataco. Mas quem fez a burrada foi o governo anterior. Fez a Ferrovia Norte-Sul, fez isso, gastou mais do que podia, e depois você não consegue pagar. Quer dizer, chega uma hora que é impossível, mais juros, mais dívida, tem uma hora que não dá mais. E o que aconteceu lá? E esse é o grande risco que você vive, né? O que você está tendo aqui, por exemplo, agora? Alguns exemplos. Esse é a Casa Verde e Amarela. Até essa semana foi anunciado que ia reduzir ainda mais a taxa. A taxa que estão oferecendo é 4% ao ano. O custo de captação do governo hoje, para prazos mais longos, já está em 8%. Qualquer projeto de financiamento de qualquer coisa tem custos operacionais e tem inadimplência. Quer dizer, esse projeto é deficitário, a conta vai vir. Ou aporte de capital, ou a Engea, que é uma empresa gestora de ativo, de algum lugar vai ter. Quer dizer, você deveria chamar Casa Verde e Amarela no vermelho, porque vai operar em déficit, quer dizer, você não pode gastar mais do que você tem. É indiscutível que não existe nada mais importante que educação, saúde e habitação. Mas não dá, quer dizer, você tem que ver quando que você pode gastar e quando que você não pode, né? Aí você tem as projeções do déficit primário. Em 15 de janeiro deste ano, o Instituto Fiscal Independente projetava que o Brasil ia começar a ter superávites primários depois de 2023. Hoje, está projetando que vai ter superávit primário depois de 2030. Quer dizer, a dinâmica é ruim. Quer dizer, você tem que fazer alguma coisa e tem que fazer alguma coisa urgente. Aí você vê as projeções da dívida bruta. Em janeiro, você achava que em 2022 a dívida bruta ia chegar a 80%. Agora, ele está projetando que vai chegar a 100%. Quer dizer, mais dívida, mais juros, menos espaço para educação, saúde, investimentos. Então, é um dilema grande esse daí. Como resolver? O prazo da dívida está encurtando, né? Mas você está numa situação que você é administrável. Quer dizer, não é que nós vamos ter uma crise da dívida. Dá para administrar, mas não dá para ficar perdendo tempo. Você tem que atuar rápido para que essa curva, o risco do país não comece a disparar. E aí a segunda parte do problema, quer dizer, nós temos um problema fiscal, nós temos um problema de dívida e nós temos um problema social. Essa é uma foto do Cristo Redentor, um dos lugares mais bonitos do mundo, sem dúvida. E esta é outra foto do Cristo Redentor. É o mesmo Cristo, mas assim, é inconcebível que um país tão rico como o Brasil, com tantos alimentos, 1 em cada 6 pessoas não tem dinheiro para comer. Você tem fome no Brasil, as pessoas passam fome. Quer dizer, nós exportamos alimentos,
por um lado, temos pretensões de ser o celeiro do mundo e não tem dinheiro para dar comida para essas pessoas. Eu não sei se vocês andam pela rua, mas assim, eu na Paulista eu vejo coisas que eu não imaginava nunca de ver. A miséria, a fome, é inconcebível isso para mim, é uma coisa que me choca. E quando eu vejo aquele túnel, eu subindo a Consolação para pegar a Paulista, eu passo lá, se vocês olham do lado direito, parece, eu vi coisas assim parecidas só na Índia antes, né? Assim, miséria inconcebível. Aí, concentração de renda. Aqui, concentração de renda de alguns países. Quanto maior, pior. Você começa na Noruega, 27, Bélgica, 27, Argentina, 40, Brasil, 54%, ou 54% o índice de Gini. Quer dizer, uma das rendas mais concentradas do mundo. Quer dizer, é um sistema e que está gravando, em que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, né? Não dá para tolerar isso. Você vê que o índice, já desde 2015, começou a concentrar de novo. Quer dizer, com o governo começou a cair, continuava absurdamente alto, e agora você está com um sistema que está cada vez mais concentrado. Você tem um outro problema com a pandemia, só para quem não é economista, você está desocupado no Brasil quando você está procurando emprego e não consegue. Senão você não está. Se você está em casa e desistiu de procurar emprego, você não está desocupado. Então, se você vê dados do governo, você tinha 11,6 milhões de desocupados em dezembro, 13,1 milhões em julho, quer dizer, o número de desocupados aumentou 1,5%. Todavia, você vê que o número de ocupados caiu de 94,6 milhões para 82 milhões. Quer dizer, a diferença entre ocupados e desocupados caiu 12,5 milhões. Quer dizer, então, fora esse 1,5 milhão que aumentou a desocupação, você tem mais 11 milhões que estão em casa, que vão sair na rua. Quer dizer, então, quando o governo fala em 13%, você tem uma desocupação escondida na casa dos 20%. Inconcebível isso, né? Quer dizer, o país tem mão de obra, recursos naturais, capacidade empresarial e tem esse número de desemprego. E aí, uma das coisas, eu acho, indecentes do Brasil é a alíquota de imposto de renda. A primeira parte, por exemplo, se você ganha até 1903, você não paga imposto de renda. Aí, de 1903 a 2.800, 7,5. Aí, se você paga mais, se você ganha mais de 4.664, você paga 27,5%. Agora, se você é um profissional liberal como eu, que tem uma PJ, que tem uma empresa, eu pago metade que um trabalhador. Quer dizer, possivelmente eu vou ganhar mais, né? De fato, dependendo da palestra, eu ganho, ou da consultoria, eu ganho mais do que a média dos trabalhadores e pago menos imposto. Eu acho injusto. Um advogado, um jornalista ganham muito mais e pagam muito menos. Aí, se você vive de juros, dependendo da aplicação, você não paga imposto de renda, não paga sobre o rendimento. Quer dizer, quem vive de juros não paga, quem trabalha paga. E se você ganha dividendos, você não paga imposto de renda. Isso é indecente, totalmente indecente. Quer dizer, o mais rico paga proporcionalmente menos imposto do que o mais pobre. Se você vê a alíquota, mesmo esse 27,5%, que é a alíquota que é divulgada, que é a média, você tem que o Brasil está abaixo da média dos países. A média na América Latina, por exemplo, é 35%. Né? Então, o que é a minha proposta? Né? A proposta conta de 3 partes. Né? Uma delas é acabar com isso, mesma renda, mesmo a alíquota de imposto. Quer dizer, não é justo quem vive de juros ou quem vive de dividendos pagar menos do que quem vive do trabalho. É um país só, somos todos iguais perante a lei, perante o fisco.
A segunda é a ideia do imposto de renda negativo. A ideia aqui, esse Milton Friedman é um economista da Universidade de Chicago, foi prêmio Nobel, um dos mais famosos, coloca isso no livro dele, mas a ideia já era conhecida antigamente. Como funciona o imposto de renda negativo? A proposta é fazer que quem ganha até R$ 1.500 tem uma alíquota de menos 30%. Então, o Alsueta, por exemplo, ele não ganha nada, então todo mês ele recebe R$ 450 reais do governo. O Alan só ganha R$ 500 por mês. Então, o que acontece? Ele vai receber 1.500 menos 500 vezes 30%. Ele recebe 300. Aí o Orlínio, né, ele recebe 1.500, não ganha nada. Então, você manteria a tributação progressiva na frente, mas para essa camada mais baixa, você teria um imposto de renda negativo. E também se criaria uma faixa adicional, quem ganha mais de 20 mil mensais por mês, sobe a alíquota para 35%, para estar na média dos vizinhos, né? Não podemos... É fácil. E para implantar isso, você tem que fazer um cadastro nacional único, né? Por que um cadastro? Para você poder identificar todas as pessoas. Isso é fácil, você já tem 175 milhões de pessoas já cadastradas com o CNPJ, né? A Receita Federal podia implantar os outros 37 milhões. Desses 37 milhões, você tem 10 milhões de invisíveis. São muito pobres, muito miseráveis, que você tem que ter um tratamento especial, é mais difícil. Mas pode ser feito, sabe? Vai desde o pessoal da Cracolândia, esse tipo de coisa. Aí, como funciona, né? Você tem esse imposto de renda hoje, com o imposto de renda negativo, você tem um déficit, né, para os mais pobres, que é pago com imposto maior para os mais ricos. Quer dizer, você faz justiça social, você tira a renda de quem paga menos, que começa a pagar normal, e dá para quem não tem. E você não está dando esmola, você está dando renda, um imposto de renda negativo. Não é que você está dando Bolsa Família ou Sacola Miséria, não é nada disso. Eu tenho dinheiro, eu ponho eu pago mais proporcionalmente, eu não tenho, eu recebo. Isso ajuda muito. Se acaba miséria, que é uma vergonha nacional do Brasil, se acaba ela com uma canetada. Você consegue acabar com a miséria no Brasil, cara. Quer dizer, são 7 milhões de pessoas que vão começar a ter o equivalente a R$ 15 por dia. É muito pouco, mas dá para fazer, financeiramente dá para fazer, e tem uma série de vantagens. A primeira é que acaba com a miséria. Eu acho que é inconcebível a gente ter miséria no Brasil. Melhora a receita, a justiça social, respeita o teto de gastos. O que acontece? Imposto de renda, renda negativa não é transferência. Você consegue, com a renda negativa, você consegue imposto de renda. Aí o que vai nas contas públicas é o saldo disso. Mantém o incentivo a trabalhar. Com Bolsa Família, se você começa a trabalhar, você perde. Com imposto de renda negativo, não. Você ganha mais, você recebe um pouco menos, mas continua recebendo. Você formaliza uma parte maior da economia. Ativa a economia, porque você põe dinheiro justamente na camada mais baixa que consome mais. E é fácil de implementar. Quer dizer, todo mundo sabe que Receita Federal funciona bem. Até vou contar uma história. Uma vez eu fui dar uma palestra na Receita Federal e minha filha falou: pai, fala para eles assumirem a saúde e a educação no Brasil, porque eles são bons, né? Eu concordo, e é fácil de implementar. Você já tem tudo isso, você já tem 82,5% da população já cadastrada e você vai precisar fazer essa identificação única, fazer o cadastro nacional único, que é muito bom. Hoje, cada cidadão tem
5 documentos diferentes, além do CPF, você tem RG, você pode ter até mais de um RG, você tem PIS, carteira de trabalho, você faz uma coisa só. Você pode usar para o Sistema Financeiro Nacional. Hoje, cada banco tem sua identificação. Fazer uma só. Imagina, eu vou visitar o Alberto, entro no prédio dele, todo prédio que você entra, ó, doutor Troster, documento, pá, tira foto, sorri. Se você já tem um cadastro único, já chega lá, câmera, pá, pegou. Troster já entra direto, né? Prontuário médico, queira Deus não aconteça nada com você, que estão todos garotões, mas imagina que um de vocês cai no hospital na rua. Se você tem esse prontuário médico, você chega lá, toda a sua vida médica já está pronta para você. Serve para a justiça social, serve para o imposto de renda, positivo e negativo, que a gente falou, e serve para mapear políticas públicas. Você começa a fazer políticas diferentes em alguns estados, o que dá mais certo, o que dá mais errado, você tem isso em tempo real. Então, basicamente, essa é a proposta, né? Corrigir essas distorções do imposto de renda negativo e o cadastro nacional único. Aqui o comercial da minha empresa, e aí eu estou à disposição.